Boa noite a todos, queridos irmãos que estão aqui presentes nessa noite de sexta-feira. Agradeço a presença de todos que aqui estão e principalmente a presença do Delane, que aceitou esse convite salutar de nossa Casa Espírita. Meu nome é Pedro Corona, represento a Sociedade Espírita Paz e Amor e vamos refletir um pouco sobre fora da caridade não há salvação. Vou iniciar alguma prece inicial e solicito a todos em seus lares que fechem os seus olhos, que respirem profundamente, acalmando os seus corações, que possam elevar os seus pensamentos a Deus e agradecer essa corrente bondosa que, que dirige os nossos trabalhos, que envolva os nossos lares, onde nós estivermos, envolvendo a todos nós com muita luz e muita paz, trazendo um ambiente de paz e serenidade aos nossos lares e rogando ao nosso Senhor, vos pedimos: Deus nosso Pai, que tendes todo o poder e a bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conheces. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir o vosso iluminado Espírito. Que assim seja. Como havia mencionado, hoje nós vamos refletir um pouco na visão espírita, sempre nessa doutrina salutar, um pouco sobre fora da caridade não há salvação. E o trecho que nós escolhemos do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 15, que fora da caridade não há salvação, instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderei o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo, levando-o por guia nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim,
descobrir-lhes por vós mesmos todas as aplicações, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ele evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinamentos do Cristo, e hajam de ser salvos. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita é verdadeiro cristão, são um só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita de que pertence. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. E assim, com essa salutar reflexão, eu chamo e passo a palavra, já agradecendo em nome da Sociedade Espírita Paz e Amor, por ele ter aceito esse convite de aqui estar conosco mais uma vez, Delane Lavarini, nosso amigo querido, que vai nos discorrer, nos refletir, trazer reflexões nessa doutrina salutar, que muito nos conforta e nos traz a luz da paz e da serenidade, para que todos nós possamos caminhar seguros daqui para frente nos nossos passos. Muito obrigado, Delane, pelo convite, e te passo a palavra com todo o amor, toda a luz e toda a paz. Muito obrigado. Caríssimos irmãos, queridas, estimadas e caríssimas irmãs que nos acompanham nas redes sociais, e meu muito obrigado ao nosso irmão Pedro, ao Alisson, à Letícia, que estão empenhados neste momento de fraternidade, em nome, mais uma vez, do nosso Mestre Jesus. E que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. João Mateus, distinto pregador da seara espírita, ao completar meio século de existência no corpo físico, depois de orar eternecidamente com os companheiros da casa espírita, com os companheiros de ideal, João Mateus, como presidente daquela instituição, retornou para sua casa. E nesta noite que João Mateus completara 50 anos no corpo físico, ao deitar, João Mateus sonhou, e sonhou que alcançara as portas do céu. Ele se viu, João Mateus, diante do mensageiro da passagem celeste. E este, por sua vez, o mensageiro da passagem celestial, disse a João Mateus: meu irmão, antes de você adentrar aqui conosco, nesse novo mundo, é necessário darmos uma olhada na sua ficha. Seria uma espécie, segundo o mensageiro da passagem celeste, seria uma espécie de dossiê, onde está registrado o seu nascimento, o início da sua reencarnação, até os últimos dias da sua vida na Terra. E o mensageiro, então, disse a João Mateus:
que iria ler o primoroso documento em que ele, o mensageiro da passagem celeste, começou a ler dessa forma. João Mateus, Renascimento na Terra, em 1904. Berço manso, excelente educação. Nunca sofrera acidente de importância. Sempre frequentou e teve as melhores escolas, os melhores professores. Católico, apostólico romano, até os 26 anos de idade. Presenciou, sem menor atenção, 2.195 missas sob a invocação de Jesus. Aos 27 anos de idade, João Mateus transferiu-se para as fileiras espíritas. Como palestrante, polemista cauteloso, realizou mais de 100 palestras, mais de 100 oratórias. E nas chamadas reuniões mediúnicas, participou de centenas de reuniões mediúnicas sob a invocação do Mestre Jesus, fundamentado na obra de Allan Kardec. Para os filhos que o procuravam na pessoa não somente de pai, de amigo, de irmão, nunca encontrara tempo nem para os filhos e nem tampouco para a companheira, para a esposa. Para Jesus, que o procurou na pessoa de necessitado através de um mendigo, de um irmão na via pública, colaborou durante toda a existência terráquea com alguns centavos. Para as chamadas instituições filantrópicas, também colaborou durante toda a existência, nesses 50 anos de vida de meio século na Terra, também apenas com alguns centavos. Possui o equivalente fundos de aplicações em torno de 6 milhões de reais. Seu patrimônio avaliado em mais de 10 milhões de reais. Quando o mensageiro da passagem celeste ia ler o último item, João Mateus acordou. Acordou, coração disparado, suando frio, taquicardíaca, preocupado com a sua própria consciência. E para ele aquilo não foi um sonho, foi um alerta, foi um chamamento. Que na noite anterior ele havia completado 50 anos. E como presidente de um centro espírita, como palestrante, como trabalhador, como obreiro da casa espírita, ele percebeu que ele não tinha feito nada. Somente em favor de si próprio. Com isso, então, com esse peso de consciência, ele vai até o telefone e liga para todos os trabalhadores daquela casa espírita onde ele presidia, onde ele era dirigente, coordenava todos os trabalhos. Trabalhos de assistência social, trabalho mediúnico, trabalho de evangelização. Ele então convoca a todos os obreiros daquela casa uma reunião extraordinária. E nesse mesmo dia, nessa mesma noite, nesta reunião, João Mateus então contou com riqueza de detalhes o sonho que após deixar o corpo físico se viu no mundo espiritual. E ele contando aquele sonho com detalhes, com riqueza de ilustrativas, ele contando aquele sonho, narrando para os colegas, para os trabalhadores da casa espírita, para os demais dirigentes também, que para ele aquilo não foi um sonho, foi um aviso, foi uma espécie de chamamento, de uma advertência, e a oportunidade que ele estava tendo de reverter a situação. Porque nós sabemos que o que determina é a qualidade, não a quantidade. Com isso, então, João Mateus começa a reunião dizendo que aquele sonho havia mexido com ele de uma certa forma. E com isso, então, ele,
João Mateus, iria dispor da metade do seu patrimônio, da metade dos seus bens, das suas aplicações financeiras e da sua riqueza. Que no dia seguinte, ele, João Mateus, iria começar a construir um orfanato. Ele iria investir em um orfanato. E disse aos dirigentes, aos trabalhadores daquela casa espírita, daquela instituição, que no dia seguinte todos eles deveriam comparecer à sua casa às 8 horas da manhã para que ele pudesse delegar as tarefas, que ele iria liberar a verba, que ele iria patrocinar, investir metade da sua riqueza, da sua fortuna nesse orfanato. Assim, então, ficou combinado de os dirigentes daquele centro espírita e os trabalhadores comparecerem no dia seguinte à sua casa, conforme havia acertado naquela reunião, naquela noite. Porque ele, segundo João Mateus, ele queria tirar o tempo atrasado. Que aquele sonho mostrou para ele que ele não tinha feito praticamente nada em benefício do próximo. E que ele queria fazer enquanto é tempo. Assim ficou claro o seu desejo depois que ele teve aquele desdobramento, aquele suposto aviso, aquela suposta advertência, aquele suposto sonho mediúnico, de uma certa forma ou de outra, aquele sonho mexeu com o espírito de João Mateus. E assim ficou acertado. No dia seguinte, enquanto os amigos lhe bateram à porta, às 8 horas da manhã, vitimado de um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Não deu tempo dele reagir, não deu tempo dele consolidar, dele realizar o seu propósito, o seu sonho, depois que recebeu um aviso primoroso da espiritualidade. Caríssimos irmãos, queridas e estimadas irmãs e internautas que nos acompanham nesta live, hoje trazemos no Evangelho segundo o Espiritismo, editado pelo codificador Allan Kardec em 1864, março de 1864, precisamente no capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, juntamente com os amigos imortais, quiseram dizer, em outras palavras, fora do amor não há felicidade, não há evolução, não há crescimento moral, não há crescimento espiritual, não há paz de consciência, não há equilíbrio, não há harmonia. O ontem já foi. O amanhã talvez não venha. Foi o que aconteceu com João Mateus. Ele arrependeu, mas não teve tempo de reagir. Quando nós falamos, o que determina é a qualidade, não é a quantidade. Tal é que Jesus já dizia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Ora, a caridade não é só nas ações de ordem materiais, é o respeito para com o outro, é a benevolência para com o outro, a indulgência para com as faltas alheias, o perdão das ofensas, a tolerância. O silêncio é uma forma de caridade, que às vezes é preferível permanecermos em silêncio do que ferir, do que ofender no momento grave, no momento de conflito, no momento de uma discussão, de um atrito, seja no seio da prole, seja no seio profissional. Entretanto, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, a caridade, ela não tem um rótulo religioso. Pode ser o espírita, pode ser o cético, pode ser o católico, apostólico, romano, pode ser o nosso irmão do segmento evangélico, pode ser qualquer um de nós. Jesus não era espírita. Nem tampouco os seus discípulos
Os apóstolos também eram espíritas. E não obstante, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, vale ressaltar que ainda assim, com uma sabedoria notável, com os amigos benfeitores espirituais, Allan Kardec nos diz: fora da caridade não há salvação. Imaginemos se Allan Kardec, por acaso, ou porventura, ou hipoteticamente, estivesse escrito com os amigos benfeitores espirituais: fora do centro espírita não há salvação. Seria preocupante? Ou fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação? Seria preocupante. Ou se por vezes estivesse escrito fora do templo ou fora da religião não há salvação. Seria também preocupante. Mas de uma forma sábia, ele nos traz com os espíritos imortais: fora da caridade é impossível sermos felizes. Fora do amor, só vamos encontrar sofrimento, desajustes, desequilíbrios. A caridade, quando nós a exercemos, seja ela de ordem material, moral, enquanto nós fazemos ao outro, estamos fazendo a nós. Quando nós doamos algo com amor, o primeiro beneficiário não é o destinatário, somos nós. Quando nós fazemos algo com o espírito da má vontade, quando nós fazemos algo contra a nossa vontade ou com má vontade, o prejudicado, primeiramente, não é o outro, somos nós. Quando nós falamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que o determina é a qualidade, não a quantidade, Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele deu início à codificação com 50 anos de idade. Quando ele lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec tinha 53 anos de idade. Em 14 anos, parece muito, mas é pouco, 14 anos Allan Kardec escreveu toda a obra fundamentado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese, obras póstumas, o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e a Revista Espírita, que são 12 exemplares. Allan Kardec fez em 14 anos a codificação, o que nós vamos gastar, talvez, centenas e centenas, ou milhares e milhares de reencarnações. Mas sabemos também que a natureza não dá salto. Nós só podemos dar, nós só podemos doar aquilo que nós temos. Seja de ordem material ou de ordem moral. E a caridade é sábia. E para que possamos a entender de forma mais clara, de forma mais objetiva, recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão de número 886. Hoje, Allan Kardec pergunta aos nossos amigos benfeitores imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como que a entendia Jesus? Veja o que pergunta que Allan Kardec, juntamente com os espíritos, elaboram. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E eles respondem: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Sermos bons para com todos. Indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Vejamos que interessante, benevolência para com todos é a primeira resposta. A segunda resposta, indulgência para as faltas alheias, é caridade. E perdão das ofensas, é caridade. Então é assim que entendia Jesus, segundo os amigos benfeitores espirituais, conforme a questão e a resposta 886 em O Livro dos Espíritos. E muitas pessoas dizem assim: eu não vou fazer caridade, as pessoas são ingratas,
as pessoas são insensatas, elas não sabem receber, elas são totalmente insatisfeitas, nunca estão satisfeitas. Ora, quantos de nós já talvez fizemos o bem ou ajudamos o outro nos agiu com ingratidão para com a nossa ajuda? Se o outro recusou ajuda ou foi ingrato, o problema não é nosso, o problema é dele. Foi ele que iniciou um grande problema para ele mesmo e não nós. O importante é que façamos, sem olharmos a quem. O destino que ele vai dar com o que ele está recebendo, o destino que ele irá direcionar aquilo que ele recebeu, é com ele, não compete a nós fiscalizarmos o bem que nós estamos fazendo ao outro. É mais ou menos assim, eu te ajudei naquela época e agora você faz isso comigo? Não. Nós não temos que cobrar aquilo que nós estamos dando. Nós não temos que cobrar a ajuda que nós estamos proporcionando ao semelhante. Se ele não está sendo grato, voltamos a repetir, o problema é dele. No nosso centro espírita, distribuímos anualmente, na semana do Natal, várias cestas básicas, brinquedos. É muito comum nas casas espíritas essa distribuição na época natalina. E com isso, então, nós estávamos distribuindo várias cestas, né, de Natal para as famílias que ali vieram buscar. Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é mais difícil receber do que doar. Vejam só, às vezes, o papel de quem está recebendo é mais difícil que quem está doando. Por quê? Porque às vezes a pessoa ainda está dentro dela, ela lutando contra ainda as suas próprias mazelas, suas próprias imperfeições, o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Então vejamos, nós estávamos então entregando as cestas de Natal e passam meia hora, 40 minutos que nós estávamos ali entregando, uma pessoa me disse assim, Delane, vocês distribuíram uma cesta aí e a pessoa que recebeu estava vendendo ali na esquina a cesta que vocês deram para ela, vendendo pela metade do preço que é praticado aí no mercado. Eu nada disse à pessoa, eu só escutei. Ora, eu não posso ser fiscal da doação, do livre-arbítrio de cada um. É claro que temos que ter cautela, bom senso, né? Ao saber doar. Não é pelo fato que eu estou doando que eu vou doar qualquer negócio. Não é pelo fato que eu vou tirar uma roupa minha do guarda-roupa para dar a uma pessoa que está já necessitada, que eu tenho que doar qualquer peça, uma peça rasgada, uma peça suja. Não. Eu tenho que ter princípio de ética, de bom senso. Ora, se fosse comigo eu ia gostar? Não ia. Então essa roupa não vou doar, né? Infelizmente vou ter que usá-la para outra finalidade, mas não vou passar para frente. E aí, a cesta de Natal que nós passamos para frente, a pessoa estava vendendo na esquina. Aí a consciência é dela. Aí o problema já ficou com ela, não ficou mais com a gente. Nós fizemos a nossa parte, nós doamos de boa fé. Se o outro não soube receber, o problema é dele. Mas eu pergunto aos nossos irmãos internautas, às nossas irmãs que estão nos acompanhando nesta live, e se por acaso aquela pessoa de fato não estava precisando da cesta, digamos assim, de fato não estava precisando da cesta, hipoteticamente, mas ela precisava do dinheiro para poder pagar uma conta que estava atrasada, uma conta de energia, uma conta de água, ou para comprar um remédio. Talvez ela usou a cesta como um recurso, um meio para conseguir um dinheiro para comprar aquilo que a cesta não lhe dava, que era o recurso financeiro para saldar uma dívida. Então não devemos julgar ninguém. Não devemos, de forma precipitada, julgar seja quem for. Porque, segundo Jesus, nós seremos julgados à proporção que estivermos julgando o nosso semelhante. Nós não podemos ser fiscal da doação. Volto a repetir, devemos ter bom senso. Nós não vamos atirar, jogar fora aquilo que está nos sobrando, seja na instituição, ou seja na nossa casa,
ao bel prazer. Não. Temos que ter critério a doar, saber doar, né? E se a pessoa não sabe receber, que ela fique, que ela continue. Quem sabe um dia ela aprenda a receber. E se formos nós no lugar daquela pessoa? Como que nós agiríamos, né? Tem um ditado, não sei, de acordo com a região, que fala assim: cavalo dado não se olha os dentes. Mas tem pessoas que são exigentes, mesmo na dificuldade, mesmo na miséria, mesmo na pobreza, porque o orgulho, ele não está vinculado à classe social. Vimos muitas pessoas aí paupérrimas, são pessoas orgulhosas, que não aceitam ajuda, são pessoas orgulhosas. E vimos muitas pessoas em uma condição financeira que são pessoas que não são orgulhosas, são pessoas humildes. Então, a questão do orgulho e da humildade não está na vestimenta, não está na posição social, na posição financeira. Está dentro de cada um de nós. E com isso, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, vamos entendendo como que Deus age em nossa vida. Como diz na 7ª linha do budismo, enquanto nós damos um passo em direção a Deus, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. E a caridade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, e a caridade engrossa o fio da vida. A caridade engrossa o fio da vida. Uma irmã de caridade, uma freira, né? Uma irmã estava fazendo uma campanha para a sua paróquia, batendo de casa em casa, pedindo alimento não perecível, arrecadando, doando para montar cestas, para distribuir para as famílias necessitadas. Como nós espíritas fazemos, né? A chamada campanha do quilo. E com isso, então, toda casa que essa irmã, essa freira, batia, ela falava: em nome de Deus, vocês podem ajudar a nossa paróquia. Ela sempre abria a sua fala, o seu pedido, a sua demanda para aquelas pessoas que o atendiam. Ela iniciava colocando sempre com amor, com boa vontade, o nome de Deus na frente, né? Era o carro-chefe, digamos assim, do seu pedido. Em nome de Deus, tenha misericórdia, colabore com a nossa paróquia, seja com uma lata de óleo, o que vocês puderem doar, um pacote de fubá, um biscoito, enfim, o que vocês quiserem dar. E as pessoas ajudando, ela sempre pedindo, né, em nome de Deus. Só que ela começou a ficar preocupada. Estava arrecadando muito pouco, quase nada. E o número de pessoas que iriam bater a porta da igreja seria muitas pessoas. Ela estava prevendo que o que ela tinha arrecadado não iria suprir a necessidade daquelas pessoas que estavam ali buscando, né, o auxílio material, o alimento material. Então ela pediu a Deus que a amparasse, que ela encontrasse um meio de poder, né, iluminar as pessoas, os corações dos homens, para que ela pudesse receber as doações para cumprir a sua tarefa com aquelas famílias que iriam na paróquia buscar a cesta de alimentos. Nesse interim, um grande empresário de uma rede de supermercados chama o motorista, um dos seus serviçais, e diz a ele assim: entregue à freira da paróquia tal um caminhão cheio de cesta, frutas, brinquedos, leite, carne, põe tudo no caminhão. Eu quero o caminhão cheio. Entregue lá na paróquia, manda entregar para a nossa irmã que está fazendo a campanha que eu fiquei sabendo, disse o empresário ao seu serviçal. Mas não diz que fui eu. Só entrega, não precisa falar nada. Eu não gosto que fale que eu estou fazendo bem ou que eu estou fazendo a caridade. Não fale nada com ela. Só fala assim: olha, uma pessoa mandou entregar. Para o caminhão e descarrega. Quando esse senhor, o serviçal desse empresário da rede de supermercados, estava saindo com o caminhão, ele chamou o patrão de volta e perguntou a ele:
meu chefe, e se por acaso ela insistir querer saber o nome dessa pessoa, o que eu falo? Ele pensou, ele era muito brincalhão, pensou e diz assim, se perguntar, fala que foi o capeta. Só que ele falou brincando da boca para fora. Mas ele deixou bem claro para o seu serviçal que não era para falar à irmã que foi ele que estava doando, que ele não queria em momento nenhum que soubesse. Ele sempre foi discreto nas suas doações. Esse empresário. Chega o motorista, bate lá na igreja, chama a irmã e fala, olha, mandaram entregar esse caminhão aqui. Ela ficou emocionada. Ela pensou, meu Deus, as minhas preces foram atendidas. E desceu o caminhão, desceu as cestas básicas, brinquedos, frutas, verduras, leite, carne. Ela tinha alimento que desse para centenas e centenas de famílias. Quando o motorista estava indo embora, depois de descarregar o caminhão, ela disse assim, senhor, por favor, eu queria saber o nome da pessoa que fez essa doação, que eu queria depois ir lá fazer no local, não sei, ou rezar para essa pessoa, porque um ato nobre, um ato extremamente de amor, um ato de benevolência. Você poderia me dizer quem foi essa pessoa? E o motorista, por sua vez, que também gostava muito de brincar, riu e lembrou do patrão. Ele falou, quem mandou entregar foi o capeta. Quando ele falou isso, a irmã deu um sorriso e falou, em nome de Deus, até o capeta obedece. Em nome de Deus, até o capeta obedece. Então vejamos que o mal não tem força sobre o bem, que o bem vence. Às vezes, aquela doação que nós fazemos é pouco, mas é ofertada, é dada, é doada com tanto amor que a pessoa recebe com bons fluidos. Aquela doação que a gente dá com tanto amor, ela vai impregnada de energias, de fluidos salutares, e a pessoa ainda diz, nossa, você me ajudou tanto, e a gente fica com vergonha. Puxa, eu doei tão pouco, e a pessoa ainda falou que eu ajudei ela muito. Porque com Deus, com o amor, o pouco se torna muito, meus irmãos e minhas irmãs. Faz bem na alma doar. Faz bem doar. Vocês imaginaram a nossa capacidade, qualquer um de nós temos capacidade de fazer o outro feliz. Olha só, nós temos capacidade de fazer o outro feliz. A maneira nossa, a forma nossa, nós podemos fazer as pessoas felizes. É tão gratificante. Não que nós estamos querendo reconhecimento, títulos, recompensas, não, mas é tão gratificante saber que a gente pode ajudar, que nós somos úteis. Imagina uma pessoa em cima de uma cama, no leito do hospital, querendo ajudar e não pode, porque está ali em uma doença, em uma fase terminal. E a pessoa que está sendo ajudada, saber que tem pessoas que podem ajudar ela, que tem pessoas que preocupam com ela. Então a caridade, ela não tem endereço exato. A caridade não tem religião. A caridade é o amor. A caridade é respeitar os nossos pais. A caridade é ter paciência com a nossa companheira, com o nosso marido. A caridade não é só ajudar a casa espírita. É na hora que os nossos irmãos evangélicos batem a nossa porta para explicar sobre o Novo Testamento, sobre o Salmo, saber ouvi-los. Quantas vezes nós batemos no domingo nas casas das pessoas, na campanha do quilo, identificando que somos espíritas cristãos, as pessoas nos escutam com paciência, porque nós não devemos escutar com paciência aquelas pessoas que também batem a nossa porta, que são de outras religiões. A caridade é respeitar os nossos irmãozinhos animais, não maltratar os animais, não matar, não judiar. A caridade é respeitar os nossos filhos, é educar para o caminho do bem, independentemente, voltamos a repetir, de religião.
A caridade, se não temos nada para doar de imediato, tenhamos certeza que a oração, os nossos pensamentos positivos em favor daquele irmão, é a manifestação mais pura, mais genuína da caridade também. As suas manifestações, ante qualquer dificuldade, não desanimem, persistem mais o tanto, mesmo varando a sombra dos erros. Como já dizia o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, ainda eu, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Ante os pesares da fita, observa, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, aquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra, intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição, a mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor. Eu passo a palavra ao nosso irmão Pedro, que estará dando sequência à live desta noite. Bom, o meu coração aqui cheio de brandura e de bondade pelas tuas palavras, e agradecendo imensamente, e nas tuas palavras eu me lembrei um pouco do que nos diz Chico, que não é por acaso eu deixei o quadro dele aqui do meu lado, que nos diz que a caridade é o amor em prática, aonde a gente fazendo o bem, sem olhar a quem, a gente faz o bem a nós mesmos. E nós também temos que lembrar, foi tocado nestas palavras muito economicamente, que o maior símbolo de caridade que nós temos é Jesus de Nazaré, que não tinha um centavo e no entanto, foi o que mais fez caridade neste orbe e nesta terra, nos trazendo a lição do amor em prática, do amor concreto. E também da mesma forma, nós temos também que salientar hoje, é o dia da consciência negra. A maior caridade que nós podemos ter é olhar o outro irmão como filho de Deus de um mesmo Pai. Independentemente de cor, nós somos filhos do mesmo Pai, até porque a constituição física de nossos corpos são iguais. Nós não podemos nos achar diferentes por causa da cor externa que nós temos. Até porque, às vezes, nós temos uma cor externa, mas moralmente nós somos muito mais inferiores, muito mais inferiorizados. Nós temos muito o que aprender e, às vezes, nós não somos caridosos com o outro se nós o tratarmos diferente.
Entre a teoria e a prática nós temos muita diferença e nós precisamos ainda saber amar. Hoje nós temos um Jesus de Nazaré que nos é trazido um pouco europeu, muito branco, mas se hoje nós tivéssemos, se a ciência nos comprovasse que Jesus não era tão branco assim, qual seria a nossa concepção e qual seria a nossa visão perante esse Jesus de Nazaré? Será que nós o veríamos da mesma forma? Nós o consideraríamos da mesma forma? Nós o amaríamos da mesma forma? Então, cabe-nos a reflexão, caridosamente e com o coração cheio, que nós possamos refletir no dia de hoje, nos nossos lares, nos nossos empregos, nos nossos familiares. Estamos próximos de um Natal, onde nós não ainda temos dúvidas se nós poderemos ou não vermos os nossos familiares. Então, se nós pudermos ver os nossos familiares ou não, vamos aproveitar o momento que nós estivermos com os nossos familiares para passar uma palavra de amor e de carinho e de conforto, porque nós precisamos de um abraço, mesmo que seja um abraço em pensamento mental, um carinho emocional. Então, que nós, neste Natal, se ele será igual ou diferente, se nós poderemos nos reunir ou não, que nós sejamos com muito amor, com muito carinho, com muita caridade, que a nossa doação, se for física ou não, se for nem que seja o silêncio, um ouvido, que nós possamos ouvir o nosso irmão, que nós possamos trazer uma esperança, um acalento, uma paz em meio a tantas dificuldades, e nós possamos mutuamente nos auxiliar um ao outro, trazer um pouco de acalento a todos os nossos irmãos. E aqui, assim, eu peço a todos, agradecendo, antes de fazer a oração, ao Delane Lavarini, por ter aceito os nossos convites mais uma vez, por ter trazido tamanhas palavras, tamanhas bênçãos, tamanho acalento, tamanho amor em forma de caridade, amor em prática. Muito obrigado e muita gratidão. E peço a todos que relaxem seus corpos, que se preferirem fechar os ouvidos, fechar os olhos e que possam respirar profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre querido, que envolva os nossos lares, as nossas casas, muita luz, muita serenidade, envolvendo a cada um de nossos entes queridos, que estejam acamados, doentes, que possam receber o amparo das falanges benevolentes de Bezerra de Menezes, e que a partir desse momento sirva de acalento às suas dores e reforce os seus espíritos, suas almas, seus corpos físicos, refazendo e acalentando conforme os merecimentos de cada um. Que possamos, neste Natal que se aproxima, possamos reencontrar, nem que seja em pensamento, em amor, possamos dar um abraço mental àquele ente querido que tanto nos quer bem, que se encontra um pouco afastado por causa da idade, por causa dos riscos desta pandemia. Que possamos, com fé em Deus, com muita esperança, com muita paz e muita tranquilidade, passar por toda esta turbulência com muita serenidade de que Jesus está no leito e que guiará a todos nós a um caminho melhor, de muita paz e muita serenidade. Que assim seja. Uma boa noite a cada um de nós e um bom final de semana. Assim encerramos.